Olá, estamos começando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Nós hoje vamos entrar na parte 21 e no capítulo 19 do livro de Gênesis. Já queremos agradecer a tua presença assistindo esse vídeo. Como nós sempre dizemos aqui, se você está assistindo os vídeos é porque realmente tem algo de positivo, né? Você está aprendendo algo, você está adquirindo algo. E hoje nós não vou nem conversar muito, que hoje o negócio vai ficar meio extenso aqui, né? O texto é um pouco longo. Vou passar a oportunidade para o irmão Alexandre. A paz, irmão Alexandre. Paz, irmão Valmiran, e motivo de alegria aí, vamos continuar examinando os textos, porque não quero nem delongar muito, não. Vamos entrar direto no texto, porque, como disse o Valmiran, o texto é extenso e é muita informação. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque, como eu disse no vídeo anterior, né, Valmiran, é o princípio da rede de pesca, né? Não tem jeito de você abarcar tudo. Então vamos lá. Como sempre, dá uma paradinha no vídeo, lê o capítulo 19 todo, leu, aí você continua. Outra coisa, todos os textos, inclusive da Torá inteira, de Gênesis a Deuteronômio, eles estão interligados. Até posteriormente, você tem que entender que você tem que abarcar todo o entendimento da Torá para você ter uma compreensão melhor de todos os textos, de toda a Torá. Vieram os dois anjos a Sodoma de tarde e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Olha, para você ver, similar ao que aconteceu a Abraão, lá nos carvalhais de Manre, ele estava sentado à porta da sua tenda no mais alto calor do dia. Ló estava sentado à porta de Sodoma. E diz o texto que viu Ló, levantou-se e se encontrou e prostrou o seu rosto em terra, que é um costume muito antigo da época, de prostrar diante das pessoas, principalmente quando alguém se tinha por estima maior do que a si mesmo. Tinha outras pessoas por estima maior do que a si mesmo. Então era um costume muito comum. E até hoje o japonês ele tem um hábito de se dobrar, né? É bom lembrar aqui que esse capítulo 19 é a continuação do capítulo 18, Com né? certeza, sem dúvida. Sobre a questão dos três anjos. Sim. Olha pra você ver, o Eterno, segundo a narrativa anterior, ele foi embora. Não se sabe se andando ou voando, né? Mas o fato é, eu tô até brincando aqui, mas porque você pode observar que o texto não tem a intenção nenhuma de ser um livro científico ou de ser um termo científico. A intenção toda do livro, inclusive de toda a Bíblia, é apresentar características morais e espirituais para o ser humano. A Bíblia não se ocupa em ser um livro científico e muito menos cronológico também. Sim. Né? Não tem essa preocupação. A preocupação é transmitir verdades morais para o ser humano. E disse: Eis que vos rogo, meus senhores, vinde rogo à casa de vosso servo e dormi. Lavai os vossos pés, ó, mais ou menos o que Abraão fez com eles lá. E de madrugada, madrugareis e seguirei o vosso caminho. E disseram: não, mas na praça dormiremos. Olha para você ver, a narrativa está dizendo que Ló quer apresentar Ló como um justo. Foi o primeiro que recebeu os mensageiros do Eterno na cidade. E os mensageiros fizeram uma coisa bem comum naquela época: é dormir na praça da cidade. Né? O camarada tá. O indivíduo tá te dando pousada, tá te dando guarida, tá te dando um teto, um lugar para você lavar os seus pés. Você vai querer dormir na praça, mas tinha um intento por detrás disso, tinha uma intenção. Os mensageiros tinham uma intenção. Insistiu com eles, né? Com eles, e vieram e entraram, quer dizer, depois de muita insistência de Ló com esses dois mensageiros, lembrando que o outro era o Eterno e ele foi embora, né? Ficou só os dois mensageiros. Ele insistiu tanto que eles resolveram e deu-lhes um banquete. Pães asmos, cozeu e comeram. Antes de se deitarem, os homens da cidade, homens de Sodoma,
rodearam a casa deste jovem, desde o jovem até o mais velho. Pra você ver, aqui já é uma hipérbole. Toda a cidade, né? Quer dizer, os piores, né, estavam ali, né? Apesar de que toda a cidade estava corrompida, mas quando a Bíblia fala toda, nem sempre é todas as pessoas. Não ia ter nem jeito, né? Exatamente. Eles nem iam conseguir escapulir também. Mas a questão é o seguinte: rodearam a casa, né? Desde o jovem até o mais velho, todo o povo, de todo lado. E clamaram a Ló, dizendo: Onde estão os homens que vieram a ti essa noite? Faze-os sair para nós e os conheçamos. Segundo vários exegetas, judeus, cristãos, esse conheçamos faz alusão a conhecer sexualmente. Faz alusão a possuir o corpo do outro. O ato do coito, vamos dizer assim. É o ato sexual. Deixa eu ler um comentário aqui. Olha, o Midrash judaico diz o seguinte: o Midrash ilustra a decadência moral dos habitantes de Sodoma. Os homens de Sodoma não se orgulhavam de outra coisa senão da fartura e da riqueza que possuíam por influência divina. E eles diziam: se de nossa terra tirarmos pão e minério de ouro, para que precisamos dos forasteiros? Não precisamos que venham a nós qualquer pessoa, pois nem apenas para tomar o que é nosso. Apaguemos, pois, de nossa terra de leis e costumes de ir e vir. Sanhedrin 109, tá lá no Midrash, Sanhedrin 109. Então, é um comentário, né, do Midrash. Então, aí você pode pesquisar e procurar. Onde é que eu parei aqui? 5, né? Agora vão 6. E saiu Ló à entrada da casa e fechou a porta atrás de si. Ele saiu e fechou a porta atrás de si e disse: Não vos rogo, meus irmãos, não façais maldade. Eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Faleis sair para vós e fazeis com ela o que bem vos parecer. Somente a estes homens não façam nada, porque entraram sobre o teto do meu telhado. Rapaz, isso aqui é tão complicado que, se nós formos observar isso pela ótica hoje ocidental, isso é um absurdo. Você vai dar a sua filha em lugar de um hóspede, mas na cultura antiga, o hóspede é o indivíduo mais importante da casa. E como você já disse outra feita, Valmira, mulher naquela época era muito inferior, né? Era de segunda categoria, entendeu? Então isso aí também dá mais força àquela expressão conheçamos, né? No sentido de que o que eles queriam realmente era ter relação sexual. Muito bom, realmente isso dá força à argumentação de que realmente o intuito deles era se conhecer aí era fazer sexo com os 2 mensageiros do Eterno. E disseram: sai da frente. Disseram: veio Lot, veio a estabelecer-se aqui, esse indivíduo aí veio estabelecer aqui e já está se fazendo juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E porfiaram com o homem, e lutaram com o homem, ou com Ló, muito, e aproximando-se para quebrar a porta, e estenderam os homens suas mãos, e trouxeram a Ló com ele para casa, e fecharam a porta. Então, a narrativa realmente mostra que os habitantes de Sodoma estavam irredutíveis quanto ao que eles queriam fazer com esses indivíduos.
Aos homens que estavam na entrada da casa feriram com cegueira. Feriu com cegueira. Desde o pequeno até o grande. E cansaram para encontrar a porta. Quer dizer, segundo até o próprio rodapé que diz que esta palavra em hebraico, sanverim, significa cegueira temporal. Em outras partes da Bíblia vemos que Deus refere os assírios em sua mesma enfermidade. O Senhor fere os assírios com essa mesma enfermidade. Está lá em 2 Reis 6,18. Então o que acontece? Segundo a narrativa, esses seres espirituais que estavam ali com Ló, esses dois mensageiros, que com certeza não eram normais, né? Porque eles cegaram os homens de Sodoma e Gomorra, sabe-se lá com o quê? Mas aconteceu esse fato, segundo a narrativa, e eles ficaram cansando-se de procurar a porta. Eles ficavam procurando, tateando, e não conseguiam encontrar. E disseram os homens, quer dizer, os mensageiros a Ló: quem mais tens aqui? Teu genro, teus filhos, netos, né? Entre aspas, netos, que não existia netos nessa época, os teus demais parentes, né? E filhas, tudo que tiverdes na cidade, tira do lugar, pois destruiremos este lugar, porque aumentou-se o seu clamor diante do Eterno. Para você ver o link que está no capítulo 18. Enviou-nos o Eterno para destruí-lo. Destruí-lo quem? A cidade. E saiu Ló e falou aos seus genros, aos noivos das suas filhas, né? A quem tomaram suas filhas e disseram: levantai-vos, saímos deste lugar, pois destruirá o Eterno a cidade. Olha para você ver, a questão de que não estavam todos os homens lá, é a questão desses noivos aqui. Eles nem ficaram sabendo do fato, porque eles nem estavam lá. Ou eles estavam lá querendo abusar dos anjos também. Então, nós temos que entender que essa questão do todo na Bíblia tem que ser observado. Às vezes a Bíblia fala que todos morreram, mas é uma hipérbole, é uma figura de linguagem para dizer que a maior parte das pessoas morreu. Isso mesmo. Então nós temos que ter esse cuidado. Levantai-vos, sais desse lugar, pois destruirá o Eterno a cidade. E foi como zombaria aos olhos dos seus genros. Os genros de Ló não acreditaram na fala de Ló. E foi quando surgiu a aurora, né? Amanheceu, e apressaram os anjos a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas que se encontram aqui, para que não pereçais pelo delito da cidade. Aí muitos começam a perguntar: por que não saiu na mesma hora que cegou os homens? Teve que esperar amanhecer primeiro para eles poderem sair. Começa a se conjecturar porque alguns dizem que pelo fato de estar de noite eles poderiam tomar um caminho errado na cidade. Então começa a se confabular, entendeu? Nós temos que entender o contexto moral da narrativa. E se apressava e puxava os homens pela sua mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, por causa da misericórdia que o Eterno tinha por eles. E tiraram-no e deixaram-no fora da cidade. E foi ao fazê-lo sair fora que disse-lhe o anjo, o mensageiro: escapa por tua vida, por tua alma, porque não olheis para trás de ti e não pareis em toda a planície. Para o monte escapa, para que não sejas morto. Então o anjo fez uma advertência, o mensageiro fez uma advertência a Abraão, para que Abraão fugisse para o monte, né, ali próximo ali, e que disse, Abraão não, Ló. Ló. E disse Ló: eis que encontrou o teu servo graça. Não. Então disse Ló a ele: não, rogo-te, meu senhor, eis que encontrou o teu servo graça aos teus olhos, e aumentaste a tua misericórdia que fizeste comigo,
para fazer viver a minha alma, e eu não poderei escapar até o monte, exá me alcance o mal e eu morra. Olha para você ver. Aí o pessoal começa a conjecturar por que Ló não quis fugir para o monte. É esse monte. Aí começam a confabular, poxa, porque Ló, por já ser um homem de mais idade, talvez não conseguiria subir o monte correndo, ele ficou com medo do mal que sobreviria à cidade, atingir ele e a família dele. Então começa a se confabular e especular de que por que ele não quis fugir para esse monte, o monte mais próximo. Eis aqui está a cidade perto para fugir até lá, e ela é pequena. Escaparei, rogo, para lá, de certo pequena, ou pouco pecado, né? Em alguns sentidos aqui, até está entre aspas aqui, sim, poucos pecados. E viverá a minha alma. Então diz que ele fez até um acordo com o mensageiro lá, não, deixa eu ir para essa cidade pequena, porque lá a cidade é menor. E segundo até um acréscimo aqui dos próprios judeus, né? Eles entendem que pela cidade ser pequena, ali havia pouco pecado, vamos dizer nesse sentido. E disse-lhe: eis que te atenderei a teu rogo, a tua prece, né? O teu desejo. A esta coisa também, para não subverter a cidade de que falaste, ó. Eu só não vou subverter a cidade que você falou, porque você vai para lá. Apressa-te, escapa-te para lá, porque não poderei fazer nada até a tua ida ali. Portanto, porque é pequena, chamou o nome da cidade de Zoar. O sol saiu de sobre a terra e Ló veio a Zoar, e o Eterno fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo da parte do Eterno desde o céu, e subverteu esta cidade e toda a planície, e todos os moradores das cidades, as planícies da terra. Então, olha para você ver, subverteu essas cidades. As cidades de Sodoma e Gomorra desapareceram porque não havia nelas 10 pessoas justas, segundo a compreensão desse intérprete aqui. Esse trecho exorta-nos a integrar um grupo de pelo menos 10 sadiks justos em cada coletividade, isso já é um conceito judaico, praticando o bem, a fim de deterem com nossos bens até atos e qualidades e decência moral dos que estão a ponto de se perderem. Daqui se estabelece o costume, né? É o costume do quórum de no mínimo 10 judeus que são circuncidados, né? A questão aqui é de estarem juntos no mesmo lugar 10 justos, 10 sadiks, 10 justos. É o princípio do judaísmo, né? Esse conceito aí. Então a questão toda é essa daí. Por isso que se tem essa ideia de que dentro de uma reunião, né, no mundo judaico, de ter 10 pessoas circuncidadas para que hajam ali 10 tzadik, 10 justos. Mas eu não vou entrar nesse método não, porque isso é muito complicado. Nós teremos que ter um outro momento só para falar disso. Mas eu vou entrar na questão aqui direto no texto aqui novamente. O que eu quis ressaltar aqui é a questão das cidades. Por que das cidades terem sido subvertidas? Pelo fato de elas não terem ali nem 10 justos. Então a questão toda é essa. Tá, onde é que eu parei? 25, 26 agora. E olhou a sua mulher para trás dele, Ló, e converteu-se num bloco de sal. Aí alguns críticos da Bíblia dizem que isso é impossível. Haja visto que existem documentos até antigos que falam da existência das cidades de Sodoma e Gomorra, e alguns arqueólogos dizem haver indícios de que realmente Sodoma e Gomorra foram subvertidas. A Torá diz que o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre. É fato que isso aconteceu
no período de Jesus, na cidade romana de Pompeia. Não sei se você já viu essa história. O Monte Vesúvio explodiu e a cidade foi invadida pela cinza vulcânica. E até hoje existem documentários, você pode procurar no YouTube, falando da cidade de Pompeia, sobre a cidade de Pompeia, que as pessoas ficaram petrificadas por causa dos gases tóxicos que saíram do Vesúvio. Então, é possível, sim, que tenha acontecido isso com a mulher de Ló, olhando até pelo lado científico. Apesar de que a Bíblia não se atém a detalhes científicos. A Bíblia se atém ao detalhe moral de que a mulher olhou para trás. Alguns interpretam que esse olhar para trás não é só um olhar dela, não. Ela virou as costas e voltou correndo para a cidade. Ah, tá, sim. Então, aí alguns até conjecturam que ela caiu num poço de betume quente, e aí ela ficou nesse estado. Então, assim, eu não estou querendo justificar cientificamente isso. Eu quero deixar isso bem claro. Eu quero apresentar o caráter moral por detrás do texto. E a questão toda é: Deus enviou os mensageiros para a cidade. Eles viram tudo que os anjos fizeram na cidade, e mesmo assim a mulher de Ló ficou com o coração em Sodoma. Né? Talvez por causa da riqueza, por causa dos seus parentes que ficaram. Então, não se sabe o que permeou o coração dessa mulher. O fato é que ela virou para trás e ela sofreu, né, essa penalidade, segundo a narrativa. Vamos olhar aí, vamos continuar. Onde é que eu parei? Me ajuda. 27. É porque eu paro aqui, vou explicar e aí eu perco o texto. 27. 27. E madrugou Abraão pela manhã e foi ao lugar em que esteve, está aqui entre aspas, rezando, né, ou conversando com o Eterno, diante do Eterno, e olhou sobre a face de Sodoma e Gomorra e sobre toda a terra de Quicar, né, ou planície, né, e viu que eis que subia um fumo da terra, como fumo de fornalha. Então, assim, eu sei que o que aconteceu em Pompeia foi diferente, porque o Vesúvio explodiu. Mas todos os indícios dão-se a entender na narrativa que aconteceu uma explosão vulcânica. Vamos olhar por essa apesar de não ter vulcões lá, mas bom, segundo a narrativa, o Eterno lançou do céu fogo e enxofre, né? Querendo ou não, o Eterno está por trás dessa narrativa. Com certeza. Então... E foi que ao destruir Deus as cidades, né, das campinas ou das colinas, né? Aí tá Campina, as cidades das campinas, da colina. Qual versículo? Campina. Isso. E recordou-se Deus de Abraão. Aí Deus esqueceu de Abraão. Tá vendo? Isso é um recurso muito usado. É trazer Deus para dentro da esfera humana. É como se colocasse Deus com esse sentimento, né, esse antropopatismo, esse sentimento de Deus se lembrar do ser humano. Se lembrou Deus esquece do ser humano? No sentido de que, quando está falando e recordou-se Deus de Abraão, no sentido de que ele foi lá e executou o juízo dele sobre Sodoma e retirou Ló e sua família de lá. É nesse sentido que Deus se recordou de Abraão. E enviou e tirou Ló da destruição ao subverter a cidade. É o próprio texto está dizendo. Em que esteve nela Ló. E Ló subiu de Zoar e ficou no monte. E as suas duas filhas. Para você ver. E Ló subiu de Zoar. Ele estava na cidade. Sim. E ficou no monte. E suas duas filhas com ele. Porque temeu estar em Zoar. E ele já ficou com medo de ficar na cidade que ele mesmo tinha pedido para ficar. E ficou no monte. As suas duas filhas com ele, porque temeu estar em Zoar. E ficou na caverna. Talvez ele ficou com medo de Zoar também ser subvertido, e ele está lá. Ele e suas duas filhas. E disse a maior à menor: Nosso pai é velho,
e homem não há na terra para vir a nós como o uso de toda a terra. Olha que interessante. Na concepção das mulheres, das filhas de Ló, já não existia varão na terra mais que entrasse a elas. Então, no judaísmo, inclusive, essa narrativa. Não a narrativa, mas esse comportamento dessas meninas é bem visto. Elas tiveram uma intenção nobre, segundo alguns judeus, eles têm essa compreensão. Aqui, não há homem na terra. De acordo com o Talmud, a motivação das filhas de Ló era nobre. Olha, você vê. Você vê o que é questão de cultura. Você já imaginou um trem absurdo desse na nossa época? Duas filhas quererem ficar com seu pai? Isso é um absurdo, né? Mas na ótica antiga, isso era comum. Elas sentiam-se responsáveis em salvar a raça humana e gerar filhos do único homem que acreditavam ter sobrevivido sobre a face da terra, seu pai. A Torá, por esse motivo, não classifica seu ato como incesto, pois a intenção era pura e meritória, quer dizer, tinha seus méritos. Você vai ver que na Torá, em Levíticos, já fala sobre as relações sexuais ilícitas, que é relação com nora, relação com filha, relação com filho, relação com sogra. Então existe na Torá essa preocupação de alistar essas junções abomináveis. Sim. Né? Então, só para que fique atestado aí. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que os judeus estão dizendo aqui, não. Eu estou dizendo que naquela época a ótica do povo era diferente da ótica hoje, século XXI. Nós estamos aqui, outro tempo, é outra época. Deus fala, né, Valmir, com o homem dentro da sua própria época. Isso mesmo. Ainda daremos de beber ao nosso pai vinho e dormiremos com ele e faremos viver de nosso pai semente. Olha pra você ver. A preocupação delas era com ter filhos. A questão para elas nem era de cunho sexual, como alguns pensam. Mas para elas o intuito delas era gerar descendente. Porque naquela época era muito importante. A mulher que não tinha descendente, ela estava realmente desgraçada. Então, na ótica delas, poxa, o mundo já não tem homens. Nós temos que repovoar a terra. Nós temos que... É mais ou menos o que os judeus disseram aqui. O mundo precisa de nós. E aí, como é que nós vamos ficar desamparada? E aí, quem é que vai cuidar de nós? Elas achavam que aquilo ali ia atingir o mundo todo. Né? O mundo que elas conheciam na época, né? Porque o conceito de mundo, globo, que a gente tem hoje, inclusive naquela época nem existia. Fizeram beber seu pai vinha naquela noite, veio a maior, dormiu com seu pai. E o mais importante é o que vem depois. E não soube Ló, essa questão de não soube Ló, alguns entendem, Valmiran, que consentiu Ló. Você tá entendendo? Uhum. Em se deitar, e não soube Ló em seu deitar, nem em seu levantar. É claro que tem outros que têm outra interpretação, claro, né? Foi no dia seguinte e disse a maior a menor: eis que dormi ontem à noite com meu pai. Faluzemos beber vinho também essa noite. Vai, dorme com ele e faremos viver do nosso pai semente. A preocupação delas era semente. Era a posteridade. E fizeram beber também aquela noite seu pai vinho, e levantou-se a menor e dormiu com ele, e não soube em seu deitar, e nem em seu levantar. E conceberam ambas. Pra você ver. Aí a narrativa já dá um salto pro futuro. Porque senão, se você ler o texto e não tiver essa compreensão, né? Ló engravidou as meninas, e aí já no outro dia já começou a aparecer barriga nas meninas. Então, né, irmão, tem que... parece absurdo o que eu tô falando aqui, mas tem gente que acha que foi tudo no mesmo foi tempo, tudo no mesmo dia. Então, existe esse espaço de tempo. É porque a narrativa ela é dinâmica, né? Ela quer apresentar a situação logo.
E conceberam ambas as filhas de Ló de seu pai. E deu à luz a maior um filho e chamou o nome Moabe. Tá vendo? Ele foi o pai dos moabitas até hoje. Então, qual que é a preocupação? E a menor também, ela deu à luz o filho. Ele chamou o nome de Ben-Amim. É filho de Amim, né? Ben-Amim. Ele foi o pai dos filhos de Amon até hoje. Então, a preocupação da narrativa bíblica é o quê? É apresentar os descendentes de Ló, que mais tarde se tornaram até uma pedra no sapato dos israelitas. Entendeu? Aí nós voltamos atrás. Quando Abraão sai lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, farei de você uma nação. E aí Abraão traz Ló, consigo ele traz um problema. É isso que a narrativa está querendo apresentar. E esses aqui, Moabe e Amon, que são os filhos incestuosos de Ló, é que no futuro trazem esses problemas para os israelitas. Então é nesse aspecto aqui. Então qualquer coisa que for falar ainda é pouco, né? Então espero que tenha sido de utilidade para você. Espero que a gente possa ter elucidado alguma dúvida sua. Sim. O intuito é esse, é ajudar as pessoas a compreender um pouco melhor as escrituras. É isso aí, eu vou passar a palavra para o Valmirão. Até o próximo vídeo. A paz seja contigo. Shalom a todos.